Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Deixa eu passar, um momentinho para registrar sobre essa segunda semana que passou do Jogo da Vida, Para quem está fazendo, está acompanhando, se vocês fez as tarefas da semana, Leu o livro, leu a Bíblia, assistiu o filme, eu vou falar um pouquinho assim do que eu achei de tudo. Pra mim, gente, foi surreal. Esse mês, como o Pablo falou, ele vai trabalhar em cima da nossa espiritualização. E é extraordinário a gente saber que a gente tem um Deus tão poderoso e um Pai que nos ama tanto e já nos deu tudo aqui na Terra pra gente se virar, Correr atrás, pra gente arregaçar as mangas e não desistir dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Então eu vi um pouco disso, porque a gente tem que se lembrar quem a gente é, que a gente tem um Deus maravilhoso que cuida de nós, pra gente ir atrás dos nossos projetos, objetivos e alcançar e realizar. É desafiador, é cansativo, mas a gente tem que lembrar que sem dor a gente não tem ganho, a gente só cresce na dor. Então a gente não vai melhorar, a gente não vai fazer a diferença na nossa vida para nós mesmos se a gente não mudar o que a gente faz. Então assim, eu vivia muito reclamando, que não estava satisfeita onde eu estava, como eu estava, mas eu também não fazia coisa diferente para mudar. E eu me perguntava, por que Deus, que não é diferente, que eu não mudo? Simplesmente porque eu não fazia coisas diferentes. Então assim, começando esse pior ano, esse ano, eu já segui o Pablo, na verdade, Acho que a maioria de vocês, de todos nós, desde o ano passado. Então já foi abrindo mais a minha mente, tendo essa mudança de mentalidade, gente. Então tá sendo pra mim, assim, muito bom. Eu já tive uma evolução tremenda da Jéssica que eu era antes pra Jéssica que eu sou hoje, com muita, assim, persistência, coragem, fé, determinação e disciplina. Por quê? Pra não desistir, entendeu? A gente pode mudar a rota, mas não desistam, não parem. Teve semana, teve dia de eu olhar pro lado, falar pra cima e falar, eu tô parada, não tá acontecendo nada. Enfim, com todo esse conhecimento que eu tava aprendendo, absorvendo, mas simplesmente eu tava no movimento sem saber. Eu fazia uma coisinha por dia, eu ouvia a Bíblia e refletia, conversava com Deus, escutava um livro, as lives do Pablo. Então eu não ia desistindo. A hora que cansava, claro que a gente tem que ir desfrutando no caminho. Eu falava, não, hoje, a obesidade cerebral tá demais, vamos lá, Jéssica, transborda, para com vergonha, para com medo e fale para os outros o que você tá, assim, aprendendo, Não foi fácil, gente, porque eu vou falar para vocês, hoje eu consigo falar melhor do que antes. Só que foi esse processo mesmo. Um dia após o outro, teve dia que eu não queria falar nada. Teve dia que eu não sabia o que falar. Mas como assim, Então a gente aprende que realmente é falar sobre o que acontece com a gente, do que você era, como você está hoje e como você quer se tornar. Então isso vem me ajudando todo dia. E nessa semana eu aprendi, reaprendi, relembrei que nós somos capazes, a gente é filho de Deus, nunca podemos nos esquecer disso. A gente tem que sentar todo dia ao amanhecer e já agradecer a Deus e conversar com Ele, que seja 5 minutinhos, respira fundo e fala, Senhor, hoje agradeço por esse dia, pela família e tudo mais. O meu dia vai ser assim. E qualquer problema que a gente tenha também, Fala, Deus, causei demais aqui, preciso da sua ajuda. Na verdade, já entregar nas mãos dele, porque a gente não pode esquecer que nenhum problema é maior do que Deus. Deus é maior do que todos os problemas. A gente só precisa se lembrar e não esquecer. Então o filme foi muito abençoado,
foi assim, divino, mostrar o poder da nossa fé, do acreditar, de orar, de rezar, acreditando no que a gente está falando, no que a gente está pedindo para Deus. A palavra de Deus de Abraão, que foi um homem que Deus pediu para ele sair de onde ele estava e ir para outro lugar. Então, eu também compreendi, e já tinham me dito, Jéssica, faz parte também você entrar em movimento, você sair de onde você está. Então, a gente tem que sempre conversar com Deus ali na nossa intimidade, no nosso secreto, né? Como no livro fala, e falar: Senhor, eis-me aqui. Qual é o próximo passo que eu devo dar? Afaste as pessoas que não estão no mesmo propósito, que elas sigam o caminho dela, me conecte com quem está, troque a ambiência, vai já projetando, programando junto com Deus e haja, dê o passo. Sobre o livro também, assim, então Abraão foi um homem de muita fé, ele fez o que Deus pediu, ele foi obediente, ele foi obedecendo a Deus. Então essa é uma outra lição também que eu aprendi, né, que a gente tem que conversar com Deus, quando Deus responde para nós, a obedecer, né, nesse temor que nós temos de Deus, seguir os princípios e ouvir a palavra de Deus e ir fazendo. Então, tanto é que eu falei, me propus: Senhor, às vezes eu penso, acho que não sou eu, é o Espírito Santo falando comigo, né? A gente reluta muito, mas eu me comprometi a tudo que eu percebi que não é minha cabeça, que for de Deus, a fazer, mesmo que seja pequeno, para conseguir alcançar essa graça do Senhor, esse favor que Ele nos dá. E sobre o livro, também, assim, fala muito da gente se conectar com Deus, da gente ter o nosso cantinho para rezar, para orar. É uma bênção, né? Para ler a Bíblia, fazer reflexão, fazer nosso devocional, conversar com Deus e expor para Ele, pôr tudo nas mãos dele. Apesar dele já saber, né, que Ele conhece o nosso coração, mas ter esse tempo com Ele. Então, outra coisa que marcou bastante foi isso. E, gente, assim, pra mim, em resumo, né, dessa semana, estou deixando registrado aqui pra vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, de repente, querer falar, deixa um comentário aí. Curte também, né? Fazendo um favor para ajudar essa mensagem a chegar para mais pessoas, porque às vezes a gente não se identifica nesse momento, mas lá na frente sim, ou se você conhece que alguém que precisa escutar, né, esse testemunho, esse depoimento nosso, e vai passando para frente, tá? E hoje teve a outra mentoria, à tarde eu também vou fazer um resuminho para vocês, né, sobre a de hoje, pra gente ir caminhando junto, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até mais.